Acompanhe comigo. Seita, do latim secta, seccionar, dividir, sectar. Então, qualquer ramo, divisão de uma religião ou de um grande ramo religioso, por exemplo, nós temos o cristianismo. O cristianismo é uma grande área de doutrina religiosa que provém de Cristo. Quantas divisões nós temos? Cada divisão que nós temos do cristianismo, por exemplo, os batistas, os presbiterianos, os metodistas, falando agora dos pentecostais, que são os assembleianos, os da congregação cristã, todos os que seguem a Cristo são uma seita. Por quê? Porque são uma secção, são uma seção, uma divisão do ramo do cristianismo. Mas algumas religiões importantes, algumas denominações religiosas importantes e dominantes no Brasil e no mundo, quando muitas vezes precisam apelar para colocar um certo receio nos seus membros, quando você quer fugir da discussão plena dentro de um argumento lógico, a partir da fonte bíblica, considerando o Antigo e Novo Testamento, mas muitas denominações, muitas religiões, muitos ramos da religião cristã se utilizam para atacar outros utilizando o termo pejorativo que tem um sentido negativo hoje. Então diz que aquele grupo é seita. E muitos pastores das denominações predominantes, aí eu digo, têm chamado a Igreja Adventista de seita com o objetivo de pejorar. Ou seja, você já ataca o seu oponente e diminui o valor dele. E quando você diz que um grupo religioso é uma seita, você já fica longe. Eu tenho alertado os irmãos com relativa frequência acerca da seita adventista do sétimo dia. E preste atenção, quando a discussão pode ser feita dentro do Antigo e do Novo Testamento, você está utilizando a integralidade da fonte bíblica, que o cristianismo utiliza. Portanto, toda discussão deve partir da fonte bíblica, não excluir o Antigo em favor do Novo, e nem excluir o Novo em favor do Antigo. A Bíblia é a soma do Antigo e o Novo Testamento. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem doutrinas que são abertamente contrárias à palavra de Deus, né? Uma delas é a guarda do sábado como essencial para a salvação. Você nunca será um adventista sem guardar o sábado. Então já é um problema muito sério, porque nós não vemos isso para a igreja no Novo Testamento. Não excluir o Antigo em favor do Novo, e nem excluir o Novo em favor do Antigo. Eu tenho alertado os irmãos com relativa frequência acerca da seita adventista do sétimo dia. Vamos aqui aos textos e o que dizem. Então, repito, só por amor daqueles que realmente podem ter uma dúvida honesta e para explicá-los, porque são acusações muito fortes que são feitas. A primeira delas, os adventistas são seita, isso já está comprovado, todo mundo sabe que é seita e tudo mais. Isso também dito a esmo de maneira irresponsável, gera um certo questionamento. Em primeiro lugar, o que é seita? E quem deu a você, que acusa o outro de seita, como se diz assim, a nomenclatura, o fórum, a autonomia para falar aquele é seita, esse não é? Eu explico por quê. Porque, a rigor, a doutrina para a fé católica, ela diz que todos os protestantes são seita, que a igreja verdadeira é a igreja católica, porque a igreja católica que foi fundada dos apóstolos, as outras que são seitas. A igreja católica afirma isso bem claro. É só você ouvir alguns vídeos aí de apologetas católicos. Batista, presbiteriano, todos são seitas, seitas protestantes. Até no dicionário Aurélio, há pouco tempo, quando você pegava lá, por exemplo, igreja batista, igreja presbiteriana ou protestantismo, seitas religiosas rompidas com a igreja católica. Então, à luz da Igreja Católica, seitas são todos os evangélicos. Preste atenção na argumentação deste pastor para apontar e classificar e determinar que a Igreja Adventista é seita. No discurso dele, vou separar um trecho e ele utiliza uma série de adjetivações. Quando você quer perceber se um
argumentista, alguém que utiliza a palavra para defender um ponto de vista, ele vai buscar a força de adjetivos, ele empobrece o argumento. Essa seita é considerada uma seita, e de fato é, porque essa seita ensina coisas que não fazem parte da ortodoxia cristã. Então, sempre que um movimento religioso é marcado por desvios chocantes da ortodoxia cristã em questões cruciais, esse grupo é considerado uma seita. E nós sabemos que a seita adventista ela tem doutrinas estranhas demais. Aí você vai para o mundo evangélico, você vê assim, há doutrinas que são diferenciadas. Por exemplo, para os presbiterianos é muito preciosa, muito cara a doutrina de Deus predestinando as pessoas para salvação ou perdição. Eles não abrem mão disso, pelo menos uma grande parte dos presbiterianos de maneira oficial, embora a igreja presbiteriana é muito subdividida. Aí, os batistas não têm essa ideia de predestinação. São coisas muito fortes, muito fortes. João Wesley, que respeitava os presbiterianos, num dos seus sermões, ele chega a dizer que a doutrina da predestinação é tão herética que ela consegue tornar Deus pior do que o diabo. Ora, se João Wesley falou que a doutrina da predestinação é tão herética que ela chega a tornar Deus pior do que o diabo, está nos seus sermões, então por que a igreja presbiteriana não é seita à luz dos metodistas? Por outro lado, se você for um presbiteriano cessacionista, eu falo assim porque tem várias linhas no presbiterianismo, se você for um presbiteriano cessacionista que acredita que os dons do Espírito cessaram no período apostólico, então você vai dizer que o dom de línguas do pentecostal é uma heresia, porque não existe mais a continuidade dos dons, cessou na época apostólica. Por outro lado, se você é um pentecostal, você vai dizer que heresia é afirmar que os dons do Espírito terminaram, porque para o pentecostal é muito preciosa, é muito cara a doutrina do batismo no Espírito Santo com manifestação pública do falar em línguas. Então, nesse sentido, quem é a seita? E todos esses grupos que eu mencionei aqui, à guisa de ilustração e muito respeitosamente, todos eles dizem: nós somos sola escritura. Sola escritura é uma expressão latina usada na época de Lutero para dizer nós só baseamos as nossas doutrinas na Bíblia. Então temos que explicar o que significa esse sola escritura, porque o sola escritura do pentecostal entende que um sinal claro de que aquele movimento é de Deus é o batismo com o Espírito Santo e a manifestação do dom de línguas. E eles são sola escritura. O sola escritura do presbiteriano o leva a crer que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição eterna, que o livre-arbítrio é uma ilusão, que as pessoas já estão predestinadas pela soberania de Deus. E eles são sola escritura, mas os assembleianos não dizem isso, oficialmente pelo menos. Então assim, você vê que há nos movimentos que dizem sola escritura entendimentos diametralmente opostos da Bíblia. Então, por que nesse bojo, o adventista que tiver uma conclusão sola escritura diferente de outros, esse é seita, é leproso? São dois pesos, duas medidas. Por que eu não posso ter o meu direito de ter uma interpretação diferente de algum irmão desses ramos e ainda assim considerá-lo irmão? Tá certo? Então, essa ferocidade contra os adventistas, eu não sei, por que isso? Por quê? Vamos lá. Será que nós somos seita? Eu vou dizer dois pontos que o pessoal pega muito que somos seita. Um deles é que a guarda do sábado. Eles guardam o sábado. Estão caducos na lei. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem doutrinas que são abertamente contrárias à palavra de Deus, né? Uma delas é a guarda do sábado como essencial para a salvação. Você nunca será um adventista sem guardar o sábado. Então já é um problema muito sério, porque nós não vemos isso para a igreja no Novo Testamento. Não há um versículo sequer, nenhum versículo no Novo Testamento que diz que um cristão deve guardar o sábado.
como os judeus faziam no Antigo Testamento. Se isso fosse de Deus, se o Espírito Santo estivesse por trás disso, lá em Atos capítulo 15, no primeiro concílio da igreja, ali eles votaram. Algumas coisas que eles que pediriam para os gentios. Tá, se eu sou seita porque eu guardo o sábado, então o batista do sétimo dia também deveria ser considerado uma seita. E não é. A igreja pentecostal do sétimo dia também deveria ser considerada uma seita, e não é. A Assembleia de Deus do sétimo dia, existe uma igreja Assembleia de Deus que guarda o sábado, também deveria ser considerada seita. A igreja de Deus do sétimo dia e outras mais. Outra acusação. Eles são seita porque eles têm a profetisa Ellen White. Que não tem nada a ver com o cristianismo. Por exemplo, eles creem na autoridade de uma senhora, uma falsa profetisa, chamada Ellen G. White. E falam cada coisa aí sobre Ellen White. Bom, daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela. Eu vou nas igrejas evangélicas, irmãos, e hoje muitas igrejas, especialmente as reavivadas, estão com fenômeno profético até hoje. Eu já recebi várias profecias, vários irmãos. Olha, eu sonhei com você, o Senhor me deu uma visão a seu respeito, eu tive um sonho com você. Várias igrejas eu recebo profecia, várias. Então, peraí, se não é para ter profecia, então não é para ter ninguém, ou então todas são heréticas também. Mas eu sei que alguém pode dizer assim, Rodrigo, mas esses irmãos que têm profecia na igreja, ela não determina a questão doutrinária. Será que não? Eu já vi, por exemplo, isso aqui não estou inventando, existem nomes do que eu estou falando, episódios reais. Uma pessoa, uma vez, estava falando comigo na Bíblia que ele estava convicto que o dragão de Apocalipse, capítulo 12, é a China, o dragão vermelho. Aí eu falei, mas só por ser um dragão em vermelho? Mas vem cá, exegeticamente não bate. Aí a pessoa me falou assim, não, mas o pastor lá da igreja, ele teve uma revelação de Deus a esse respeito, que é a China. Então você vê, o pastor da igreja teve uma revelação. E era uma igreja batista. Agora, Ellen White é fonte de doutrina para a igreja? Então vamos lá. O primeiro ponto, para a gente não ficar delongando muito com vocês. Eu vou ler na fonte o que Ellen White escreveu. Já que o pessoal fica citando os livros dela com paginações que não batem, ou livros que ela não escreveu, então vou ler os livros que ela escreveu e vou dar a página para vocês, tá bom? Olha o que Ellen White falou sobre a Bíblia. Eu vou ler aqui primeiro. Eu fiz assim, eu comecei a pegar os livros dela e trazer para lê-los aqui para você no próprio livro, mas ia ficar muito cansativo e um monte de livro aqui. Então eu peguei as citações e fiz um Ctrl+C, Ctrl+V e botei ali a acusação que é feita e o que Ellen White diz, e mesmo o texto dela que é citado, eu copiei agora o parágrafo todo para você ver como está fora de lugar. Porque o que eu percebo algumas pessoas ou não mencionam Ellen White, só falam coisas sobre ela. Já ouvi tanta coisa aí, que Ellen White marcou 3 vezes a data da volta de Jesus e ele não voltou, que Ellen White morreu por embriaguez, tanta coisa que é dita por aí sobre ela, que ela não falou. Então vamos ver na íntegra aqui o que de fato ela falou, tá bom? E mesmo quando alguns citam só uma frasezinha dela solta, vamos ver no seu conteúdo geral, no seu contexto. Então, o primeiro texto que eu quero ler aqui é do livro Grande Conflito. Então, eu estou respondendo aquela questão. Ellen White pretendeu ser uma Bíblia ao lado da Bíblia, ou um livro superior à Bíblia, ou um comentário oficial da Bíblia, perdão, um comentário inspirado da Bíblia? Vamos lá. Qual deveria ser a fonte de doutrina para os adventistas do sétimo dia ou qualquer grupo religioso? De acordo com Ellen White, ela diz assim, abro aspas, em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas, as Escrituras, são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Tá certo? Então ela deixa bem claro que a fonte devem ser as Escrituras. E ela fala, ela vai mais ao contrário, ela fala que o Espírito Santo nunca vai imbuir alguém para achar que a Bíblia se tornou desnecessária. Grande Conflito, página 9 a 11. No livro Primeiros Escritos, página 78,
Ellen White diz assim: recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para o conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Tá certo? Então ela não fala que é para tomar o lugar da Bíblia Sagrada. Numa carta dela, número 130, de 1901, ela escreveu assim, para alguém lá: o Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ele não deu luz alguma adicional para tomar o lugar da sua santa palavra. Esta luz deve conduzir as mentes à Bíblia, a qual, se for comida e assimilada, é como o sangue que dá vida à alma. Outro detalhe aqui, ela falou, inclusive, falando como é que os pastores adventistas deveriam agir, ela disse assim: olha, no trabalho público não torneis proeminente, nem citeis o que a irmã White tem escrito como autoridade para apoiar vossas posições. Fazer isto não aumentará a fé nos testemunhos. Apresentai vossas provas claras e simples da palavra de Deus, não dos livros dela. Isso está na Carta 11 de 1894. Em 1888, eu me lembro de um episódio que o pastor Butler, da Conferência Geral, tinha uma interpretação sobre a lei em Gálatas, e ele discordava de outros dois pastores, Wagner e Jones. E esse pastor lembrava que a interpretação que ele deu da lei de Gálatas era exatamente uma que Ellen White tinha dado. Então ele pediu para Ellen White mandar de novo para ele uma carta onde ela dava aquela interpretação. Sabe qual foi a resposta dela? Ela falou assim: pastor, foi providencial que você tenha perdido a minha carta anterior, porque os livros que eu escrevi e as cartas não devem ser usadas para decidir interpretações bíblicas. Deixe a palavra de Deus falar, não os meus livros falarem no lugar dela. Continuando. Bom, então já mostrei que Ellen White não tem essa questão de ela falar que os livros dela devem estar em pé de igualdade da Bíblia. Tá bem? Outra coisa que é acusada Ellen White, falaram aqui também. Ellen White diz que ninguém está salvo. E quando foi citado isso, colocam até um trecho do livro Parábolas de Jesus. Eu vou ler o que a acusação diz. O que é grave é que esta mesma escritora, está falando de Ellen White, reconhece que ninguém está salvo e que ninguém deve afirmar que esteja salvo. Aí a pessoa que fez essa afirmação, essa acusação, desculpe, eu estou um pouco afônico e eu não consegui colocar o plug nesse celular do microfone, mas eu espero que o áudio esteja chegando bem para vocês. Então vou ler de novo. O que é grave é que esta mesma escritora reconhece que ninguém está salvo e que ninguém deve afirmar que esteja salvo. Diz ela, aí agora vai citar Ellen White: nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador, conquanto sincera a sua conversão, que digam ou sintam que estão salvos. Isso é enganoso. Parábolas de Jesus, página 105. Mas quando você vai no texto original de Ellen White, no parágrafo, você vê que não é nada disso que ela está falando. Que distorceram o que ela diz. Eu vou ler para você agora o que Ellen White falou. Ela está falando do problema da pessoa achar que uma vez que ela foi salva em Cristo Jesus, que ela pode agora afrouxar as rédeas da vigilância, da oração, do jejum, da busca espiritual de Deus. É isso que ela está falando. Aqui, eu vou ler para vocês na íntegra o que ela escreveu. Esse mesmo texto eu vou pegar agora no parágrafo todo. Nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador, conquanto sincera perdão, eu estava lendo a mesma citação aqui, agora na íntegra está aqui embaixo, perdão. A queda de Pedro, diz Ellen White, não foi repentina, mas gradual. A confiança em si mesmo induziu a crença de que estava salvo e desceu passo a passo o caminho descendente até negar o seu mestre. Ela está falando então que Pedro achava que uma vez que ele estava salvo, estava tudo tranquilo. Aí ele começou sem querer a descer até negar Jesus. Continua Ellen White. Jamais podemos confiar seguramente em nós mesmos ou sentir, aquém do céu, que estamos livres da tentação. Nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador, conquanto sincera sua conversão, que digam ou sintam que estão salvos.
Isso é enganoso. Deve-se ensinar cada pessoa a acariciar constantemente a esperança e fé, mas mesmo quando entregamos a Cristo e sabemos que Ele nos aceita, não estamos fora do alcance da tentação. Foi só isso que ela falou. Ela não falou que nós não podemos afirmar que somos salvos. Ela falou, uma vez que você foi salvo em Cristo Jesus, aliás, isso é bíblico, irmãos. Já que quer saber a base bíblica, a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Está ali na Bíblia Sagrada. Então, Ellen White só falou isso. Aí a pessoa pegou uma frase dela, fora do parágrafo, e afirmou que Ellen White disse que ninguém pode falar que está salvo. Sendo que é justamente o contrário. Eu vou dar um exemplo para vocês de um sermão que ela pregou no dia 10 de abril de 1901 e está publicado no Boletim da Conferência Geral dos Adventistas. Ela disse assim, cada um de vocês deve por si mesmo saber que tem um Salvador vivo, que Ele é o seu auxiliador e seu Deus. Vocês não precisam declarar, eu não sei se estou salvo. Se vocês creem em Jesus como seu Salvador pessoal, sim, vocês devem se alegrar nisso. Ela está falando justamente o contrário, que as pessoas não deveriam ficar com dúvida, eu não sei se estou salvo. Pelo contrário, se vocês têm um Salvador, se vocês creem que tem um Salvador pessoal, alegrem-se nisso. Ela estava incentivando os irmãos a reafirmar a sua salvação. O que ela condenou aqui foi a arrogância espiritual de achar que uma vez salvo, eu estou salvo para sempre, eu posso afrouxar agora as rédeas da minha luta contra Satanás. Aí, se Ellen White disse isso, e ela disse isso, se isso que ela falou é uma heresia, então eu tenho um problema com os que acusam Ellen White de herege, porque olha o que diz a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Vou pedir licença aos irmãos assembleanos para citá-los. No livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus, do pastor Ezequias Soares Silva, publicado pela CPAD de 2017, página 114, é dito assim, não há dúvidas quanto à possibilidade do salvo perder a salvação, seja temporariamente ou eternamente. Mediante o mau uso do livre-arbítrio, o crente pode apostatar da fé, perdendo então a salvação. Se Ellen White é herética porque ela falou que nós podemos perder a salvação, então os assembleianos também são. À luz de um credo reformado calvinista da predestinação, isso aqui é heresia, porque o calvinista vai dizer que aquele que foi predestinado para a salvação nunca vai deixar de ser salvo, e aquele que foi predestinado para a perdição nunca vai se salvar. Mas isso é o calvinista. Agora, se o calvinista pegar que quem discorda daquilo não é bíblico ou é herético, então, para ser justo, ele tem que considerar herege os adventistas, Ellen White, e também os assembleianos, porque os assembleianos falam que a salvação pode ser perdida sim, mediante o mau uso do livre-arbítrio. E outro livro também aqui, a Teologia Sistemática Pentecostal, também publicada pela CPAD em 2008, na página 371, diz assim, um cristão salvo pode sim vir a perder-se. Basta desviar, cair em pecado e perecer, caso não se arrependa antes da insistência do Espírito Santo. Tá bem? Outra coisa que acusa Ellen White, que Ellen White fala que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi completo, que ele só foi completo em 1844. Tem muitos que falam, e Ellen White é uma herética, sim, ela afirmou que para resolver o problema do desapontamento de 1844, daqui a pouco eu posso até explicar isso, Ellen White fala que o sacrifício de Jesus não foi completo na cruz, que ele só foi completo em 1844. Só nessa leva dessa semana eu já vi uns 3 mencionando isso aí na internet. É isso que Ellen White diz? Vamos à fonte. O livro Atos dos Apóstolos, de Ellen White, página 29, ela declarou o seguinte, o sacrifício de Cristo em favor do homem foi amplo e completo. A condição da expiação tinha sido preenchida. A obra que viera a esse mundo realizar tinha sido completada. Vou ler para vocês outro livro dela, O Desejado de Todas as Nações, página 621. Ela diz assim, quando sobre a cruz soltara o brado, está consumado, dirigia-se ao Pai. O pacto fora completamente satisfeito. Agora Cristo declara, Pai, está consumado. Fiz, ó meu Deus, a tua vontade. Concluí a obra da redenção.
e ouve-se de Deus proclamando que a justiça está satisfeita. No livro Exaltai-o, página 400, Ellen White diz: Cristo efetuou uma expiação completa ao dar sua vida como resgate por nós. Vou ler mais um texto dela aqui. Livro, o manuscrito 12 de 1900, Ellen White diz: ela está falando de Cristo, plantou a cruz entre o céu e a terra, e quando o Pai considerou o sacrifício de seu Filho, se inclinou em reconhecimento de sua perfeição. Basta, disse, a expiação está completa. Isso foi publicado também na Review Herald, 24 de setembro de 1901. Então aqui eu poderia dar outros textos para vocês, mas eu dei vários textos aqui onde Ellen White fala repetidamente que o sacrifício de Cristo findou na cruz, foi completo na cruz. Então agora as pessoas têm que ver o contrário. Ou melhor, também entender que às vezes uma frase dela tirada fora de contexto, gente, o próprio Rui Barbosa brincava com o problema das frases fora de contexto. Ele fala: deixa eu mudar só a entonação de uma leitura e uma vírgula e eu transformo a maior verdade do cristianismo numa heresia. Aí ele pega aquele texto que fala assim: ressuscitou, não está aqui. Aí Rui Barbosa ironizava dizendo: ressuscitou? Não, está aqui. Então eu peço gentilmente a esses que também ficam só repetindo o que disseram sobre Ellen White, que vão ler os livros dela, tá certo? Eu não quero perder tempo com isso. Então tá, se você não quer perder tempo lendo os livros com ela, seja honesto em falar que você não sabe nada de Ellen White. Não seja apenas aquele que fica repetindo o que dizem por aí. Porque eu já mostrei que pelo menos dois blocos de coisas que dizem que ela falou e que ela não falou. Que ela é uma Bíblia para os adventistas, ela não falou isso. Que ela falou que Jesus não completou a expiação na cruz do Calvário. Outra coisa que dizem de Ellen White, que ela ataca muito as outras igrejas. E olha o que alguém falou aqui na internet. As denominações são caídas, corruptas, possuídas por Satanás e abandonadas por Deus. E citam Ellen White. Aí ele cita Ellen White falando assim, perdão, passou demais aqui. Vamos aqui. Vi o estado de todas as diferentes igrejas, desde que o segundo anjo proclamou sua queda em 1844. Elas se tornaram mais e mais corruptas. Satanás tomou plena posse de todas as igrejas como corpo. As igrejas foram deixadas como foram os judeus. Elas foram se enchendo de toda a ave imunda e detestável. Ora, quando a senhora White fala que as igrejas foram enchendo de toda a ave imunda e detestável, do que ela está falando? Vamos ver o contexto. O contexto dessa citação está aqui no livro Primeiros Escritos, página 273. E quando você lê todo o parágrafo aqui, melhor, todo o capítulo, sabe o que Ellen White está muito revoltada contra as igrejas protestantes dos Estados Unidos? Escravatura. Em nenhuma parte aqui do texto ela está falando sobre a guarda do sábado ou sobre o adventismo ser a igreja que não tem defeitos. Ela fala dos pecados de Babilônia e ela fala aqui muito claramente sobre o problema da escravatura. Eu vou ler alguns textos para vocês aqui, para não ler o capítulo todo. Ela fala assim, olha: foi-me mostrado o orgulho das igrejas nominais. Deus não está em seus pensamentos, sua mente carnal demora-se neles mesmos, decoram seus próprios corpos mortais e olham para si mesmos com satisfação e prazer. Professos seguidores desse amado Salvador, cuja compaixão sempre foi tocada à vista dos ais humanos, empenham-se de coração nesse enorme e sério pecado. Sabe qual que é o pecado que ela está denunciando? Tráfico de escravos e comércio legal de escravos. No capítulo todo, a senhora White fala sobre a grande angústia que ela tinha de ver igrejas, pastores, pregadores, irmãos que tinham escravos. E lembra que isso aqui está bem no conflito, na época que vai ter a guerra dos estados do norte contra o sul, onde não só Ellen White, mas muitos pregadores também atacaram aquelas igrejas e pastores que tinham uma defesa ao escravagismo. Leia outros autores da época também. Eles têm palavras tão fortes como Ellen White. Ela até fala assim num determinado momento aqui: me estranha que aqueles que choram derramando lágrimas ao escutar a voz, ao escutar a história de um mártir
que foi morto por Roma, agora sem qualquer piedade, açoitam o escravo depois do culto. Deus ouve o grito desses irmãos de cor. E é interessante que Ellen White foi acusada de racista por alguns desses aí que atacam a igreja adventista. Mas ela estava justamente condenando igrejas que eram escravocratas. É isso que ela está condenando. Ela e vários outros também. E só para você ter uma noção, alguém pode falar assim, tá, mas ela estava condenando as outras igrejas, mas ela bate nos adventistas também? Sim. A expressão que ela usou, que essas igrejas estavam se tornando covil de toda ave detestável, fazendo uma referência ao Apocalipse 18, ela também falou dos adventistas. Olha o que ela falou uma vez que ela repreendeu a igreja adventista. Ela fala assim, olha, estamos em perigo de tornar-nos também irmã da caída Babilônia, deixando que nossas igrejas sejam corrompidas e cheias de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Isso está nos Manuscript Release, volume 21, página 380. O que ela falou criticando as outras igrejas quando ela viu os erros, ela também criticou os adventistas do sétimo dia. Ela não poupou a igreja adventista. Então, a caricatura parece desenhar um quadro assim, que estavam lá os batistas, os presbiterianos, os puritanos, todos os irmãos lá, o movimento da Azusa Street vem depois disso, não havia ainda pentecostais, mas estavam lá as igrejas protestantes americanas, o wesleyano, o metodista, e Ellen White sentou, como quem não tem nada que fazer, e começou a denunciar, essas igrejas têm demônio, tem Satanás, a única igreja que vai ser salva é a adventista. Quando fala-se na internet, dá essa impressão, e não foi nada disso. Ela estava condenando o cristianismo do seu tempo, e ela também condenou os adventistas quando eles estavam em erro. Tá certo? E quando as outras igrejas estavam bem, ela também elogiou. Daqui a pouco eu vou mostrar elogios que ela fez nas outras igrejas. Mas vamos lá. Deixa-me ver aqui o que mais. Também outra acusação que é feita de Ellen White ao falar que ela detona com as outras igrejas. Alguém escreveu assim, Ellen White diz que é demônio que responde às orações das igrejas evangélicas. 2 pontos. Aí cita um texto dela, também do Primeiros Escritos, página 47. Vi-os erguer os olhos para o trono e orar. Pai, dá-nos teu espírito. Satanás inspirava-lhes uma má influência. Quando você lê isso aqui, realmente parece uma coisa absurda. Ellen White fala que é o demônio que responde às orações das igrejas evangélicas. Quando você lê o capítulo todo que é mencionado aqui no livro Primeiros Escritos, ela não cita igreja alguma. Ela não está falando de igreja nenhuma, nem da católica, nem da protestante, nem da evangélica, nenhuma. Ellen White está descrevendo o que acontecerá na volta de Jesus, onde ela fala que haverá ali 2 povos. Aqueles que seguiram a sério a palavra de Deus e aqueles que brincaram com sua salvação. E ela fala que os que seguiram a sério a palavra de Deus vão receber as boas-vindas do reino. E os que brincaram com a sua salvação são pessoas que tiveram uma espiritualidade embalada por Satanás, porque elas acreditavam que pelo fato de ter o seu nome como de cristãos e fazerem oração, que isso bastava para elas. Sabe, um cristianismo de fachada? E esses que ela fala que Satanás inspirava-lhes uma influência má. Ela não fala nada de igreja evangélica. Então, irmãos, com toda sinceridade, quando alguém vai à internet e diz Ellen White fala que é o demônio que responde às orações das igrejas evangélicas e cita uma frase dela fora de contexto, a pessoa não está sendo verdadeira. Perdão, desculpe-me falar isso aqui com todas as letras, mas essa pessoa está pecando contra o mandamento que diz não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Porque a palavra igreja nem aparece aqui nesse capítulo, na página 47. Eu li todo o capítulo aqui, a palavra igreja nem aparece aqui. A palavra igreja nem aparece. Não aparece a palavra igreja, não aparece a palavra igreja evangélica. Ela só fala de 2 grupos na volta de Jesus. E de fato, se isso é heresia, a própria Bíblia, Jesus falou que na volta dele haverá aqueles que vão receber as boas-vindas no reino e aqueles que vão chegar e falar, Senhor, em teu nome eu fiz curas, eu expulsei demônios. E Jesus vai falar para esses, apartai-vos de mim, eu não vos conheço.